Hoje é 13 de abril de 2020, uma segunda-feira. Este escriba acordou tarde e abriu o jornal deixado à porta. A primeira atenção deste escriturário de Direito Penal e Processo Penal foi uma foto do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que, quando nomeado pelo presidente da República, tinha ou teve a simpatia deste antigo escriturário do processo penal brasileiro. Ter a simpatia deste velho criminalista ou não a ter parece desimportante, procurador-geral, mas é relevante sim, porque este criminalista já perlustrou os diversos departamentos da Ordem dos Advogados do Brasil desde 1961. É bem possível que em 61 Vossa Excelência ainda não estivesse no mundo dos vivos. Mas este advogado estava lá, conhece todos os escaninhos da corporação. Já foi amigo de muitos presidentes, a maioria já se foi. E não foi muito simpático a um ou outro, mas, na quase unanimidade, se deu muito bem com todos. E ainda tem, de certa maneira, a simpatia de um ou outro sobrevivente dos tempos que já se foram. E este criminalista aprendeu, procurador-geral, que nós só temos passado. É Jorge Luiz Borges que afirma que o ser humano não tem um enquanto. O enquanto já passou, procurador-geral. E Vossa Excelência está naquilo que se chamaria de um embate muito complicado. Quando, de certa forma, apoia o presidente da República naquilo que o moço vem afirmando, temperando esta pandemia e dando à economia prevalência sobre o sobrevivente. Em outros termos, o presidente da República colhe as moedas que o Tesouro tem espalhadas por aí, coloca-as no bolso e pretende que o peso do ouro seja maior que o sopesamento da saúde e da vida de milhares de brasileiros. Procurador-geral, numa simbiose ou num sopesamento muito curioso. Num certo sentido, há uma equivalência àquilo que nós passamos semana passada com o episódio do sacrifício de Cristo. Cristo foi vendido, sim, por 30 moedas. 30 moedas. Este escriba até escreveu um conto que não terminou ainda, com Judas sendo levado aos céus e as moedas de ouro caindo dos escaninhos deixados pela cruz. Eram 30 moedas por uma criatura.
E se diria a Procurador-Geral da República que, embora milhares de brasileiros sejam o contrapeso dessa decisão do presidente da República de lacear a preocupação com as sobrevidas do nosso povo, se fossem só 30, dir-se-ia que a vitimologia seria muito pequena? Não são 30, procurador-geral. Serão muitos milhares de seres humanos sacrificados em função ou no outro prato da balança das 30 moedas, procurador-geral. É preciso que Vossa Excelência pense ou repense bastante sobre esta metáfora. O parecer de Vossa Excelência não vai ser acolhido pelo Supremo, procurador-geral. Este antigo advogado criminal não é um bruxo, mas quase, porque a velhice traz uma certa capacidade de interpretação sobre aquilo que vai acontecer. E vai acontecer, procurador-geral. Vossa Excelência não pode contrapor a vida de um só brasileiro, uma só moeda de ouro correspondente ao sopesamento bom da nossa economia. Coloque isso à decisão de um lavrador perdido no meio da lavoura do interior do Brasil, Procurador-Geral da República. Pergunte a ele, pergunte a este infeliz que mal tem o que comer. Pergunte, indague à mãe da criança se ela trocaria a vida do filho pela bonomia do nosso padrão econômico desta nação, se trocaria o menininho, a vida do menininho, pelo fausto futuro do nosso país, se deixaria que a criança fosse enrolada no pavilhão verde e amarelo da bandeira nacional, trocado o defuntamento pelo aprimoramento da economia do Brasil. Morram milhares de brasileiros desde que o nosso meio econômico e a nossa bolsa de valores se recomponha ou se recomponha, procurador-geral. Quando Vossa Excelência precisar, sossegado, dentro das premissas que o põem, às vezes, em confronto com a política nacional, pense nisso, procurador-geral, se vale a pena trocar a vida de uma criança, ou a sobrevivência até de um velho com 90 e poucos anos, pelo futuro alvissareiro do país, procurador-geral. Vossa Excelência há de repensar isto. Isto vale, evidentemente, para todo o Ministério Público Federal que este escriba respeita soberanamente. Isto vale para as 20 e poucas seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, Procurador-Geral da República, que está quieta. Está estranhamente quieta. Embora recolhido cada presidente seccional nas alfombras do seu estado, que se diria padrão,
Embora recolhidos os presidentes, eles têm a sua posição. Os advogados que têm sofrido terrivelmente, porque são postos em casa, impedidos de trabalhar e postos nesta virtualidade da comunicação eletrônica que chega a ser ridícula até pelo distanciamento em que se põe as criaturas. Pense nisso, Procurador-Geral da República. Este velho escriba, um dos criminalistas mais antigos deste país, um sobrevivente. E sobrevivência é posto, Procurador-Geral, porque o sobrevivente tem memória. Já passou, ultrapassou crises assemelhadas ou, quiçá, piores do que esta. E sabe que o ser humano sobrevive enquanto está neste mundo de Deus, ou sobrevive também na memória e na história daquilo que passou, porque vai repetir este escriba, encerrando esta crônica que é e precisa ser curta, porque, Procurador-Geral, nós, seres humanos, não temos futuro. O futuro é a nossa invenção. O futuro não é colhível, nem mesmo por este velho escriba enquanto fala, porque o futuro já passou. E nós só temos passado. Nós sequer temos enquanto. E olhando a fisionomia de Vossa Excelência, nesta foto deixada aqui pelo Estadão, que este escriba vai publicar, e se e quando o jornal a cobrar, este escriba terá prazer em pagá-la de acordo com a tabela vigendo. Vossa Excelência é um homem simpático, é um homem que perlustra o tempo com vontade e determinação. E há de saber o que fazer. E os eminentíssimos membros do Ministério Público que estão a secundar a atividade de Vossa Excelência hão de saber também se aplaudem ou se não aplaudem o comportamento do presidente da República, que não pensa, não reflete sobre aqueles todos que hão de ser sacrificados se esta insana atividade no sentido de laceamento deste nosso isolamento, se esta presunção ou esta determinação conseguir sobrelevar-se àquilo que todo brasileiro parece estar a querer. O resto é resto, Procurador-Geral. O futuro vem, de um lado ou de outro, mas ele ainda não chegou. Nós sequer temos presente, e o passado já passou. E lá nave vá.